Bom, como já apresentamos a você aqui, o economista Otílio Rodrigues Neto, que é também instituidor, portanto, fundador da Fundação Dom Alfredo Schaffler, e agora estamos tendo aí a alegria de recebê-lo aqui presencialmente já pela segunda vez. Bom, já teve outras vezes também, mas aqui no Jornal Centro-Sul é a segunda vez que ele está conosco aqui ao vivo, né? E para falar de um tema que está presente na vida de todos nós o tempo todo, economia. E é sobre esse tema que a gente conversa com o Otílio a partir de agora. Otílio, nós vimos aqui na Agência Brasil, está aqui no site, na primeira página, inclusive, que temos aí mais de 324 mil novos empregos. No total, do acumulado do ano, são mais de 2 milhões e 900 mil empregos e temos uma inflação de 10,42%. Como é que você explica, primeiro, a inflação, né? E depois, mesmo com a inflação em 10,42%, o Brasil gera mais de 2 milhões e 900 mil empregos. Como é que você trata essas questões opostas? Muito bem, Erivan. Em primeiro lugar, vamos explicar um pouco a questão da inflação, né? Bom, primeiro a inflação, para nós, quando falo o nome inflação, a gente arrepia, né? Porque a nossa geração, nós vivemos anos em que a inflação era o pior problema que o país enfrentava, porque a inflação castiga muito os mais pobres, né? Porque eles não têm meios de como se defender. E todo mundo sabe o que é a inflação quando você vai no supermercado, quando você vai comprar alguma coisa, e aí você sente a perda do poder aquisitivo. Agora, quais são as causas da inflação? Existem basicamente dois conjuntos de causa. Pode ser uma inflação causada pelo excesso de demandas, tem mais gente querendo comprar, vai gerar inflação. Pode ser também a questão por problemas na oferta, né? A causa da inflação nesse momento atual, né, acontece, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, porque a pandemia desestruturou as cadeias produtivas, né? Então, por exemplo, os fretes internacionais, eles sofreram um impacto muito grande por conta da pandemia, e isso repercute nos custos das grandes empresas. As grandes empresas que têm poder no mercado, elas repassam o aumento de preço para os preços dos seus produtos e dos seus serviços, e isso, consequentemente, reflete na inflação que a gente vê aí no dia a dia, né? Bom, então nós temos aí o problema, o Banco Central está atento, né? Na última reunião do Copom, aumentou a taxa de juros Selic para 9,25, isso é uma tentativa, quando você aumenta a taxa de juros, você reduz um pouco a ânsia de compra das pessoas, e isso, o objetivo é controlar a inflação para que ela não volte aos termos que existiu no passado, né? Permita uma intervenção. A questão da pouca oferta de produtos. Nós vimos aí que, por exemplo, veículos, as fábricas pisaram no freio na produção, as motocicletas e até produtos básicos, de consumo básico. Isso também tem uma... Então, agora, aí existe um outro problema, que tem causa que a gente fala inflação de oferta, no caso dos automóveis e de alguns segmentos eletroeletrônicos, o problema foi a falta de semicondutores, e isso impactou violentamente na produção de automóveis, a gente está vendo isso, né? Então, isso gerou menos oferta, e claro, menos oferta, o que acontece? Os preços aumentam, né? Então, tem esse impacto aí também. Agora, voltando agora ao segundo ponto que você comentou, que é a questão do emprego, né, da geração do emprego. Bom, primeiro, este ano nós temos uma base comparativa com o ano anterior, que foi um ano de pandemia, então o crescimento da economia deve atingir uma faixa aí entre 4% e 5%, alguns são mais otimistas, 4,7%, 4,8%, outros economistas menos otimistas, eles estimam em 4 e pouquinho. Seria um número fantástico se fosse em condições normais, né? Mas como a nossa base de comparação é um ano anterior de pandemia baixo, então esse número não volta nem aos níveis anteriores. Agora, sem dúvida, o Brasil é uma economia dinâmica, é uma economia viva, né? Então, se houvesse uma boa gestão da economia, e aí que está o problema, e aí a má gestão na economia é consequência dos conflitos políticos
que a gente vive hoje na sociedade, no Congresso, e aí não existe um consenso sobre quais seriam as medidas econômicas que seriam melhores para a sociedade. Quando não existe um consenso, existe esse conflito, e aí o governo não se entende com a oposição, e aí as reformas que deveriam ser feitas não são feitas, as medidas que deveriam ser tomadas não são tomadas, e aí por isso que as perspectivas para o ano que vem são um pouco sombrias. Falando de reformas, porque eu vou pedir para você falar sobre perspectivas no outro bloco, por favor. Mas falando de reformas, quais aquelas reformas que, na sua opinião, estão pendentes e que elas teriam uma importância bastante significativa para um equilíbrio mais da economia. E trouxesse reflexos na economia. Isso, né? Não vamos entrar assim, que o Brasil e o mundo inteiro, nós estamos em constante mudança, tudo muda a todo instante, e o processo de mudança é um processo natural e sempre vai haver necessidade de mudança. Agora, respondendo à tua pergunta, a questão é, quais seriam essas reformas? Primeiro, uma reforma tributária. Essa é urgente, né? Se fala a vida inteira, todo governo que entra fala que vai fazer reforma tributária. Bom, a esperança é que no próximo ano não, em 2023, né? Sempre o primeiro ano de um novo governo é o momento oportuno para se fazer as reformas, porque aquele governo ele está com todo o poder popular que foi autorizado, né? Então seria o momento oportuno de se fazer essas reformas. No ano que vem nós não temos nenhuma ilusão de que vai ter essa reforma. Agora, o que seria uma reforma tributária? O que seria isso? Primeiro, simplificar, porque a estrutura tributária brasileira é muito complicada, ela penaliza, por exemplo, a produção e não o consumo. Os países desenvolvidos, eles tributam o consumo, porque aí você estimula a produção. Quando você tributa a produção, quem produz, o que significa isso? Que no Brasil, o imposto é cobrado na hora de quem produz, enquanto que em outros países, a cobrança, o tributo incide na hora do consumo. Que diferença que isso faz? Se o empresário ele não é tributado antes, então ele gera emprego. Quando ele toma a decisão de produzir, ele gera emprego. O emprego gera renda, a renda gera consumo e cria o chamado círculo virtuoso. Qualidade de vida, né? Tudo. Agora, no Brasil não, o empresário ele é penalizado. Então, por exemplo, você paga sobre estoques, né? Então, quando você compra a mercadoria, quando a mercadoria entra no posto fiscal, já está sendo cobrado imposto, e isso complica muito. Então, a primeira reforma que deveria ser feita seria uma reforma tributária, né? Agora, existem outras reformas que vão além da tributária, que deveriam ser feitas. Por exemplo, uma reforma administrativa que facilite o ambiente de negócios no Brasil, abrir empresa, fechar empresa, contratar. Por exemplo, a reforma trabalhista seria uma outra reforma necessária, apesar que quando fala isso, todo mundo fica ouriçado, porque para muita gente, quando fala reforma trabalhista, a pessoa já pensa em eliminar direitos dos trabalhadores. Não é isso. A sociedade precisa entender da importância de simplificar, que hoje a estrutura tributária e trabalhista penaliza o próprio trabalhador, porque cria dificuldades enormes de contratação e manutenção de funcionários, de empregos, que o empresário não assume os riscos. Ele prefere aplicar o dinheiro dele em outras formas que o retorno venha de uma maneira mais simples. Então, eu listaria basicamente a reforma tributária, a reforma administrativa e uma reforma trabalhista. Isso, há quantos anos que se vem falando disso, e vem adiando, empurrando com a barriga, e quanto mais demora, mais o país não cresce, o nosso país não consegue alcançar todo o potencial que tem. Que nós temos um enorme potencial, nós temos recursos naturais, nós temos o conhecimento, nós somos um país que tem um mercado interno vigoroso. Então, o que falta mesmo... Tem gente trabalhadora, gente empreendedora, gente criativa. O Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo. Então, o que está faltando é gestão. O que está faltando é a sociedade chegar a um consenso e sair dessa polarização idiota, imbecil, que não agrega, não acrescenta, e fica as pessoas brigando aí por partido A, partido B, e as questões mais importantes do país não estão sendo esquecidas. Agora, isso também tem, que talvez a gente trate no bloco
bloco seguinte, Otílio, tem também a questão cultural e a própria situação de pobreza, que eu falo muito isso aqui, eu não sei se estou equivocado, se tiver não tem problema, eu não tenho nenhuma dificuldade. Ninguém é dono da verdade aqui. Né? Mas, assim, quando você falou da questão do trabalho, né? Nós somos ainda uma república muito burocrática, pelo que você falou, né? E também uma república sindical atrasada, né? Isso. Olha, o Brasil tem um monte de problemas que precisam ser resolvidos para a gente conseguir alcançar todo o potencial que nós possuímos, né? Essa questão da burocracia, isso é terrível. Isso afugenta o empresário não só local, nacional, quanto estrangeiro. Uma república também cartorial, perdão, interrompê-lo. Eu estava falando com o padre Flávio, ele disse que na Europa, na Itália, onde demorou durante 6 anos, não existe essa história de você ir num cartório para reconhecer a firma se você está ali na frente. E hoje com os recursos que existem da tecnologia, da informação, da informática, não se justifica mais esse tipo de coisa. Então, realmente, isso daí cria um ambiente de negócio nocivo, tóxico, que prejudica o crescimento da economia, né? E, sem dúvida, a parte da burocracia, nós, como cidadãos, a gente percebe como é difícil as coisas fluírem no Brasil. Imagina, você precisa abrir uma empresa, você precisa contratar um funcionário, ou você precisa fechar a empresa. O ambiente de negócio não ajuda, né? A legislação trabalhista, a legislação tributária, é um emaranhado, é tudo feito para complicar. E aí tem essa questão cartorialista, de patrimonialista, essa cultura que... Outro dia eu estava assistindo um debate entre o Pedro Malan, o Gustavo Franco e o Eduardo Amadeu, que são 3 cabeças, 3 grandes pensadores da economia, e aí eles falavam, olha, é o que nós temos, o Brasil é isso daí, a gente viveu a vida inteira com esses políticos e as coisas não mudam, e a qualidade das instituições não muda, porque a própria pessoa, isso faz parte da cultura, isso aí para mudar só no longo prazo. Então, às vezes a gente chega a pensar, não dá para ter muita esperança no curto prazo, né? Mas parece que o processo está em curso, Otílio, porque você falou aí agora na política, e aqui, por exemplo, na região, a gente viu que muitas mini-oligarquias aqui nos municípios vizinhos caíram, né? Esse processo o problema é que leva tempo. Leva muito tempo. E o nosso espaço de existência é curto. É curto. Para a gente, para a nossa geração poder ver os efeitos dessas mudanças, né? Talvez aí os nossos tetranetos consigam ver alguma coisa. Porque uma oligarquia vai embora, mas surge um outro e entra no lugar. Você vê aqui no caso do nosso Piauí, nós temos exemplos disso, né? As oligarquias no sentido clássico de uma família que exercia o poder. Sim, mas hoje tem os grupos de interesses que estão substituindo algumas oligarquias. Ainda tem as oligarquias que são, digamos, reincidentes. Isso. E a gente vê em muitos estados desse jeito. Isso realmente que é um grande entrave ao crescimento da economia. O Brasil está perdendo, um ponto, depois merece um programa específico sobre isso, mas, por exemplo, a janela do crescimento da população. Todos os países, né, que alcançaram alto nível de qualidade de vida e de renda, né, eles souberam aproveitar a janela do crescimento populacional. Então, porque chega um momento em que vai ter mais gente aposentada do que trabalhando. E aí é muito complicado. Se a gente não tiver nesse percurso, nós ainda vamos continuar crescendo até o ano 2030. Se a gente não souber aproveitar essa oportunidade, aí o futuro vai ser muito complicado lá na frente. Porque aí, se a gente não tiver atingido o nível que sociedades como a japonesa, como a Europa Ocidental, como a Nova Zelândia, como a Austrália, os Estados Unidos, aí o futuro pode ser muito sombrio, se a gente desperdiçar essa oportunidade. Ora, Otílio, e tem um dado novo que eu acho que pode trabalhar muito nessa direção de mudar um pouco, pelo menos de dar percepção às pessoas. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós não imaginávamos, na época do nosso grupo de jovens, né, que nós estaríamos hoje já 2 adultos aqui e com uma ferramenta importante, como são as novas tecnologias, que se tem alguém que sabe, pode nos ver agora até no Japão ou nos Estados Unidos, né? Então,
como a gente aproveitar bem esses recursos para tentar interferir na sociedade e levar pelo menos uma reflexão ao pensamento, né? Não, e essa é a função eu acho que esse é o grande diferencial da TV Centro-Sul, né? Tá trazendo uma mensagem com conteúdo, com consistência, com substância, com qualidade. O problema é que existe uma concorrência desleal, que são milhares de canais e de redes sociais e de toda ordem que estão brigando pela atenção das pessoas e que pela própria natureza dessas ferramentas, desses dispositivos, não levam à reflexão. Né? É uma coisa apenas instantânea, é um estímulo imediato que já procura ocupar com o próximo estímulo e a pessoa não reflete, não pensa para melhorar a qualidade da decisão. Então, os nossos concorrentes são poderosos, são terríveis, né? Agora, eu penso que no longo prazo, a seleção natural de Darwin vai prevalecer. Então, o que é bom vai se sustentar, só que vai levar um bom tempo e vai ser muito sofrido, como eu imagino que tem sido a dificuldade que a TV Centro-Sul tem de se colocar nesse mercado da comunicação que nós temos hoje. Não é fácil. Então, com a proposta que tem, né? Com a proposta que tem que ter muita determinação, muita disciplina, perseverar, porque é difícil. A gente vê isso no mundo inteiro, né? Eu estou sempre procurando participar de grupos, seminários, debates sobre o que vem aí pela frente, né? Esses dias até escrevi um artigo sobre o que está vindo aí até o ano 2030 em termos de tendências, de mudanças. E aí o autor lá, o Kelvin Kelly, ele comenta o que as 3 grandes emissoras dos Estados Unidos, como elas foram cegas para as tendências que estavam acontecendo, iniciando lá na década de 90, e que transformaram, imagina uma poderosa ABC, NBC, né? E o que eles são hoje? Imagina a TV Globo, o que era a TV Globo, e o que é a TV Globo hoje? Então você imagina o poderio econômico e de toda a ordem que a TV Globo tinha, e hoje ela está aí passando dificuldades para se manter economicamente, né? E então você vê como esse novo mundo que nós estamos vivendo é desafiador, é complexo, né? E aí, como que nós vamos sobreviver nesse futuro aí? Esse que é o grande desafio para todos nós.